Seja bem-vindo a essa noite onde nós cultuamos ao Senhor. Obrigado por você participar. E nós estamos realmente com saudades de estarmos aqui juntos, de estarmos reunidos como um só rebanho, através de um só pastor, louvando e adorando ao Senhor. E essa semana eu estive me recordando dessa canção que nós cantamos várias vezes aqui, faz parte do nosso inário. E eu gostaria que nós, para iniciarmos esse culto nessa noite, cantássemos, apesar de longe uns dos outros, mas aquilo que nos une é a pessoa de Cristo, e nele, um só pastor, nós edificamos a nossa fé. E nós vamos pensar então nisso enquanto cantamos, e convido você para juntos pensarmos nisso. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Ao
pensando naquele que é poderoso sobre todas as coisas, aquele que é grandioso sobre todas as coisas, essa canção ela diz que poder, majestade, louvores pertencem ao Rei. As montanhas se prostram, rujam os mares, quando ouvem o som, quando ouvem a voz do Senhor. Nós cantamos pensando na sua grandeza e no seu poder. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Essa próxima canção é uma nova canção que queremos apresentar à igreja, nesse período onde nós também podemos aprender novas músicas. O título dessa música é Emaús, e ela retrata aquilo que aprendemos alguns domingos atrás, naquele encontro do Senhor Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, que voltavam de Jerusalém para suas casas. Diz ali que é aquele texto que eles estavam entristecidos, a sua alma abatida, desesperançosos, pensando que Jesus não havia ressuscitado e ainda estava morto. E aquele encontro, quando Jesus entra na casa daqueles discípulos, quando o Senhor Jesus parte o pão, diz aquele texto que eles se perguntam: não queimava o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras? Diz aquele texto que os seus olhos foram abertos, e dali eles voltam para o Jerusalém no mesmo dia, para anunciar aos outros discípulos que Jesus estava vivo. O impacto de Jesus nessa história é tremendo. E quando nós cantamos essa letra, quando nós meditamos nessa letra, nós lembramos o impacto de Jesus também sobre as nossas vidas. Mesmo que por alguns momentos possamos estar desesperançosos, ou abatidos, ou tristes, nós recordamos e lembramos aquilo que o Evangelho faz em nossas vidas, aquilo que Cristo realiza em nós, pela sua obra, pela sua ressurreição. E nós então, ao cantarmos essa música, convidamos Jesus para estar nas nossas casas, e o nosso coração realmente arde de amor e de alegria em servir ao Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem
nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Nessa esperança, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos já nos conduzindo para ouvir a mensagem dessa noite, aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração através do Rogério. O Lucas vai estar orando por ele, mas antes disso nós gostaríamos de lembrar aos irmãos, como já temos anunciado desde semana passada, o privilégio que nós temos de ofertar ao Senhor com aquilo que Ele mesmo nos tem dado. Esse privilégio que nós temos, e vão aparecer as informações aqui. Você pode tirar um print, ou você pode olhar também na descrição do vídeo para as informações que nós temos, para que possamos continuar ofertando e oferecendo ao Senhor aquilo que Ele também nos tem dado. O Lucas vai estar orando com o Rogério nesse momento. Senhor, nosso eterno Pai, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade e o Teu poder sobre nossas vidas. Como é bom, Deus, poder expressar essa verdade, que quando o Senhor está conosco, quando nós ouvimos a Tua voz, nosso coração arde de alegria, nós sentimos a paz e a esperança que só o Senhor Jesus pode dar ao nosso coração. Muito obrigado por essa verdade, muito obrigado pelas canções que cantamos, esse momento que já temos passado aqui na Tua presença. E nesse momento, ó Pai, queremos pedir pela vida do Rogério, pelas palavras que ele irá meditar nessa noite, ó Deus, esteja com Teu servo para que possamos ouvir uma mensagem inspirada pelo Senhor e que ela realmente, ó Deus, venha trazer transformação aos nossos corações, nos fazer compreender o Evangelho, as verdades da Tua palavra, Deus. Esteja com Teu servo, esteja com todos nós também que estaremos ouvindo, que nossos corações e mentes, ó Deus, estejam preparados, abertos para a mensagem que ouviremos. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Você que nos assiste nessa noite, aí na sua casa, onde você quer que você esteja, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha. Eu já quero primeiro agradecer aos meninos pelas músicas que têm aberto o caminho para a palavra, as letras,
Quero agradecer aqui especialmente o Lucas Cortes, que está aqui, nos dando um auxílio, né? Eu estava falando com ele, quando tem alguém para tocar enquanto a gente vai pregar, é bom, né? E não que a gente não gosta de fazer isso, mas divide um pouco a tarefa. Isso foi muito bom. Obrigado, Lucas. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 12 até o verso 31. E eu dei um título a essa mensagem, que é Deus é incomparável. E é difícil a gente explicar Deus, né? Tem uma música que diz que ninguém explica Deus a não ser a sua própria palavra, né? Revelada por Ele mesmo. E pensando nesse texto, em meio às incertezas, né? A própria ameaça de um bem mais importante que as pessoas têm, que é a sua própria vida, que é ameaçada nesses dias pelo Covid-19 e suas consequências maléficas, e tem alertado e alarmado o mundo a cada minuto e a cada segundo, né? Vemos pessoas mergulhadas no desespero, na dor, nas perdas emocionais, financeiras, materiais, né? Relacionais, depositando a sua confiança em governos, em homens, em partidos, em filosofias, e sendo levadas muitas vezes à frustração e perda de esperança em dias melhores. E não é preciso, né, muito esforço para tomarmos ciências da notícia. Ela está na palma da nossa mão hoje, né? Nosso celular hoje, ele é bombardeado por informações instantâneas, e tem se tornado muito massacrante e angustiante essas notícias, né? Eu tenho evitado até um pouco os rádios e as TVs abertas, porque tem nos deixado um pouco angustiados com as notícias. Mas em meio a esse massacre, a essa angústia, nós temos a palavra de Deus, que vem como um renovo, vem como um consolo para a nossa frágil vida. E que bom também nós temos as mídias sociais, que nesses dias têm transmitido a palavra de Deus como nunca, né? Que bom que nós temos recebido sermões desafiadores pelas mídias, e a cada dia que lemos e ouvimos a palavra, ela vem como um bálsamo, como um renovo para nossas vidas, né? Graças a Deus pelas lives. E eu não podia deixar de falar essa frase aqui, me desculpe o trocadilho, mas nunca que em my life eu assisti tantas lives, né, Daniel? Eu lembro sempre de um amigo meu dessa frase. Mas que bom, né? As lives boas que têm nos edificado. E gostaria então de ler o texto lá em Isaías 40, a partir do verso 12. Algumas características de Deus, se é que nós podemos explicar um pouco de Deus, né? Aqui o texto da minha Bíblia diz que não há outro como o Senhor. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais do que o pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos do que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata?
Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entenderam? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles o vento, leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa a se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados, vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham e não desfalecem. Até aqui. Interessante que o capítulo 40, ele começa com o profeta falando que Deus está consolando o seu povo, anunciando a chegada do Messias, o supremo pastor de Israel. Ele fala da grandeza desse Deus Salvador, que é o próprio Senhor Jesus, que está por chegar. Ao mesmo tempo que ele é o pastor de Israel, que está chegando, inclusive ele cita nas entrelinhas João Batista, que vai abrir esse caminho, ele fala da grandeza desse Deus que está para chegar. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar é: Deus é incomparável. É o que ele discorre nesse texto. Aqui, o significado de incomparável, eu gosto de ir sempre no dicionário para buscar o significado das palavras na nossa língua, no português, e o adjetivo masculino e feminino, que não tem comparação, que não se pode comparar, que tem característica ou qualidades que o tornam singular, únicos ou ímpar. Etimologia do latim incomparabilis. Os sinônimos de incomparável são excepcional, ímpar, singular e único. Deus é incomparável, não existe Deus igual. O profeta, interessante que nos textos que começamos, ele usa uma retórica. Do 12 ao 28, são perguntas. E a expressão quem, na minha versão, aparece pelo menos 10 vezes. E ele usa também acaso, alguém, procurando uma comparação com Deus. Ele busca, nesses versículos, quem mais segurou, quem mediu, quem mais sabe o peso, quem pode orientar, quem sabe o suficiente. E ele começa perguntando, jogando essas perguntas. Existe alguma resposta? E a resposta vem no próprio texto. A resposta é o próprio Deus. O mesmo profeta Isaías, no versículo 18 do 45, um pouquinho mais à frente, ele diz: pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra,
e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar vazio e caos. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Jeremias, o próximo profeta, ele diz: Senhor, não há ninguém semelhante a ti, tu és grande, o teu nome é poderoso. Jeremias 10:6. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Está lá em Romanos 11, é uma das perguntas que ele faz. Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem é suficiente para aconselhá-lo e instruí-lo? Quem? Né? Lembremos-nos, sabe, de como é grande o nosso Deus. Temamos diante dele, pois o seu poder é ilimitado, e o poder de nenhuma criatura se compara ao de Deus, nem na terra, nem abaixo da terra, nem acima da terra, se é que existe. O seu poder é ilimitado, e muito menos ninguém pode combatê-lo. Está lá no verso 12. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Fala da força e do poder controlador desse Deus. Não existe ninguém comparável a ele. E um ser dessa magnitude, como Deus, só se pode conhecer se ele se deixar conhecer, se ele se revelar. No verso 5, nós não lemos, mas está nos versículos anteriores, ele diz que então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Essa glória do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos ficarão sabendo. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher da glória do Senhor. Fala da chegada do Senhor Jesus. Todos ficarão sabendo dessa notícia. É o Senhor se manifestando, o Todo-Poderoso se manifestando. Isso acontece porque Ele quis se manifestar. Nós não poderíamos descobrir Deus, a não ser que Ele se revelasse a nós. Mais do que se relacionar, além dele se permitir relacionar conosco, de se revelar a nós, ele quer relacionar-se conosco. Ele não é só um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus que se revelou, mas a sua intenção era se relacionar com o ser criado por ele mesmo, que somos nós. Em Hebreus fala que por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, e agora nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de purificar os nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus majestoso, do Deus majestoso nos céus. Hebreus 1, de 1 a 3. Ele quis revelar através do Filho. Sabe, o Filho é a imagem do Pai. Eu me lembro de Filipe, um dos discípulos, que ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus diz: Filipe, você está tanto tempo comigo, como você pergunta, mostra-nos o Pai? Eu sou o Pai. Eu e o Pai, nós estamos juntos. A palavra que eu falo não é de mim, mas é do Pai. Eu sou o Pai. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus que a gente tem pregado, tem revelado aqui agora, na sua palavra.
O segundo ponto que eu vejo que o profeta cita, Isaías cita que aqui que Deus pode ser comparado a ele. Deus não divide a sua glória. É o segundo ponto. Está lá no versículo 18 a 20. A quem vocês podem me comparar? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira, que não apodrece, e um artesão habilidoso para entalhar a imagem que não tombe. Naquele tempo, quem não podia comprar ouro, prata, ele fazia um deus, um ídolo de madeira, uma madeira boa, que durasse, e o artesão fazia uma base para que ele não pudesse cair, tombar. É isso que ele está falando. Ele está perguntando, talvez fique imaginando, não sei se Deus ria disso, como que aqueles seres tentam fazer algo para adorar, algo inerte, algo que não tem poder, algo que não fala, algo que não respira. Como que eles se prostram naquilo? E eu penso que ele se lembra de quantas vezes ele traz à memória do povo os momentos que Israel abandonou Deus, virou as costas para Deus e adoraram, depositaram sua confiança em outros deuses, deuses que não poderiam fazer nada, resolver nada. E aqui ele cita isso, os deuses das gentes, feitos de metal, de madeira e barro, depositaram sua confiança em quem não podia fazer nada, imagens que eram inertes, sem vida, sem expressão, deuses que não falam, não ouvem e não veem. Quando lemos a palavra de Deus, Deus se manifesta a nós, por meio dela. Então, no próprio livro de Isaías, mais à frente, nós vamos ler no 42:8, que eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Isaías 45:6, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Quando Deus deu as tábuas da lei para o povo, uma das primeiras leis foi que Ele era o único Deus deles. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Não terás outros deuses além de mim. Sabe, Deus, Ele tem ciúme de nós. A nossa adoração é só para Ele, é revertida para Ele. E o profeta, ele traz isso à memória nesse texto, quando ele pergunta: a quem vocês podem me comparar como Deus? O terceiro ponto é Deus é eterno. Lá no verso 21, ele faz uma pergunta: acaso não ouviram? Não entenderam? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes da fundação do mundo. O mundo nem existia, Deus já falava. Ele se revela o eterno. O salmista nos diz na oração de Moisés: antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 92. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Colossenses 1,17. O salmista de novo: Tua palavra é eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua justiça é eterna, Tua lei é verdadeira. Salmo 119, versículo 142. A própria palavra de Deus discorre e revela a sua eternidade. Nisso eu vejo um Deus soberano, que Ele tem o tempo nas suas mãos, não o nosso tempo. O nosso tempo é um, de Deus é outro. O tempo de Deus é o kairos, no grego. É um tempo que diz, lá em Salmo 90, que para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Sabe, quando essa pandemia vai passar e se vai, nós não sabemos, mas Deus sabe.
Tudo está debaixo do tempo de Deus. Nada sai do seu controle. Nada sai da sua soberania. E Deus, Ele não é apenas eterno, é alguém que transcende o tempo. É também o Criador dos confins da terra, alguém que transcende o espaço. Ele transcende e é inescrutável. E o melhor disso tudo, quando nós lemos em Colossenses, é que Ele nos transporta para esse reino eterno. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor é um Deus eterno. O quarto ponto é que Deus é criador de todas as coisas. Lá no verso 26, ele fala que, olhe para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair com um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Não sei se você já parou de noite, num lugar onde não tinha luzes, e ficou olhando para cima, no breu, né? Lá em Minas fala breu, no breu, aquela escuridão, e aquele céu iluminado, e você fica deitado olhando, admirando. Por que aquelas estrelas não caem? Por que toda noite elas estão no mesmo lugar? Cruzeiro do Sul, né? A estrela d'alva, a última estrela, a primeira e última a se apagar. Sabe, quem fez todas essas coisas? Quem controla isso? Um certo rabino e um certo rei, o rei fez uma pergunta para ele, sabe, me apresenta seu Deus. Eu quero saber desse Deus que vocês tanto falam. E eles conversando, e o rabino marcou um horário com ele, num local, e eles foram para esse tal local, no próprio palácio do rei. Ele marcou por volta do meio-dia, e os dois se encontraram ali. E esse rabino chega, e esse rei, muito bem, me apresenta o seu Deus. E ele fala, ok, o rei, olha para o sol, fica olhando um pouco para ele. E aquele rei diz, você está maluco, como eu vou ficar olhando para o sol? Posso queimar meus olhos, não vou aguentar. Ele fala, se você não está aguentando olhar para uma criatura do meu Deus, quanto mais eu apresentá-lo. Sabe que Deus é o criador dessas coisas, Deus mantém o limite do mar, Deus faz a terra girar em torno do sol, dá equilíbrio ao firmamento, é isso que sua palavra fala. Eu estava lendo um artigo essa semana, e eu escrevi, gostaria de lê-lo, fala que Deus é o criador e dono de todas as coisas. Nós nunca tivemos nada, não temos nada, não teremos nada. Nós não trouxemos nada para esse mundo, nem nada dele levaremos. Somos apenas mordomos de Deus, administradores de bens alheios. A terra, o mar, os rios, os astros, as riquezas minerais, os animais que voam, correm e rastejam, são de Deus. Os peixes que percorrem as sendas dos mares e dos rios são de Deus. Os seres visíveis e invisíveis são de Deus. As galáxias com suas estrelas colossais são de Deus. Os homens de todas as raças e culturas são de Deus. O ouro e a prata pertencem a Deus. Não há um centímetro do universo que não seja dele. Tudo é de Deus. Deus é o Criador e o preservador. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é transcendente, também imanente. Está além do universo e não depende dele, mas também está presente no universo e o sustenta. Deus é o governador do universo. Ele criou leis e as controla. Ele intervém na criação quando quer, onde quer, como quer e sempre para o louvor da sua glória. Ele está sentado num alto e sublime trono e rege os destinos da história, conforme o seu conselho, da sua vontade, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Sabe, é anônimo, mas eu gostaria muito de saber quem escreveu isso, porque ele sintetiza aquilo que a palavra diz sobre Deus,
sobre esse arquiteto do universo. Que Deus é esse maravilhoso. Sabe, meu querido, mais que ser seu Criador, Deus quer ser seu Senhor. Deus quer se relacionar com você, através da pessoa do seu Filho. Você já entregou o controle da sua vida para esse Deus maravilhoso? O quinto ponto é que Deus se importa comigo. Mesmo sendo um Deus poderoso, incomparável, que não divide a sua glória, que é eterno, criador de todas as coisas, que revela a minha insignificância diante da sua majestade e grandeza, Ele se importa comigo. Graças a Ele por isso. Ainda bem que Ele se importa. O verso 27 diz: você não... Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Sabe, o Senhor sabe que enfrentamos uma luta terrível nesses dias, amedrontadora, desgastante, angustiante. Ele sabe dos nossos anseios, da nossa dor. Mais do que saber, Ele vê, Ele entende. Ele é um Deus que nos vê. Jó fala que é errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Está lá em Jó 10, Jó 35, 13. Sabe, eu gosto porque a palavra se autentica. O próprio Deus se revela se autenticando. Sabe, se Deus não se importasse com o povo de Israel, o povo não teria saído do Egito, estaria escravos do Egito, do faraó até hoje. Se Deus não se importasse com os reinos de Israel e Judá no cativeiro, estariam no exílio da Babilônia até hoje. E ele pergunta: ó Jacó, como que você pode dizer que Deus não vê o que se passa? Como você pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? É isso que a palavra diz, Deus se importa. Se Deus chama cada estrela pelo nome, você acha que Deus não sabe o seu nome? Acha que Deus não conhece os seus dramas, as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades? O que é isso para Ele? O que é o meu problema para esse Deus? Uma vez eu ouvi uma frase que diz: não apresente o seu problema para Deus, apresente Deus o seu problema. Muda, né? O foco. Tamanho de Deus perto do que você tem de problema. Sabe, Deus vê o que se passa na sua vida. Sabe, o sexto e último ponto é que Deus é a fonte da vida. Além de ser isso tudo que nós já dissemos, Ele é a fonte, a própria fonte da vida. O verso 28, gostaria de reler, a parte B. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas, esse mas aqui faz toda a diferença no texto. Mas aqui faz toda a diferença. Os que confiam. Quem confia, a turma que confia em Deus, desculpe eu chamar de turma, mas esse grupo que confia em Deus, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. A gente volta para a palavra de novo, e o Salmo diz: aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Eu fico imaginando a gente, às vezes faz uma atividade física, né, ou vai correr, vai pedalar, vai limpar a casa, e daqui a pouco você está cansado, você está arriado, você quer descansar, deitar. O Salmo fala que ele não cochila nem dorme.
Tem uma versão que fala que nem pestaneja. Esse é Deus. Ele nunca desampara os seus. O vigor alcançado é uma dádiva de Deus. Tua promessa renova as minhas forças. Ela me consola em minha aflição. O salmista também, Salmo 119, 50. Interessante que o texto, ele coloca, voam, correm e caminham. No nosso pensamento terreno, limitado, a nossa sequência seria, caminha, corre e voa. Seria, eu acho que o mais lógico nos nossos pensamentos. Mas ele começa ao contrário. Ele fala que voam, correm e caminham. Nós nem sempre voamos, nem sempre corremos, mas sempre andamos. E nessa caminhada, ele dá força e vigor, sempre. Porque ele caminha junto. Nele renovamos as nossas forças. Ele é a própria fonte. Sabe, que nele podemos depositar a nossa confiança, pois ele não nos decepciona. As nossas perspectivas passam para além desse mundo. A nossa visão já não é míope mais. Ela está por cima, está para cima. As coisas que nos afligem nesse mundo são vistas de outro prisma. Ela não me afronta mais, não me aflige mais. São vistas de forma diferente quando depositamos a nossa confiança em Deus, nesse Deus. São vistas do prisma eterno, pois nos sustentamos em Deus. Ele é a nossa fonte. É como se estivéssemos ligados num tronco. A palavra, ela exemplifica isso. Nós estamos num tronco e essa seiva passa para nós. Essa seiva é essa fonte, é esse poder, é esse vigor que vem de Deus para nós, daquele que está nele. Dele provém também a nossa salvação. É isso que ele diz no início: Israel, console-se. A salvação está chegando. O pastor está chegando. O pastor vai pegar você no braço. O regente do universo, aquele que pega o mundo com suas mãos, vai pegar você no braço. Sabe, eu quero fechar essa mensagem com o texto de Romanos que diz que todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória e para sempre. Amém. Que você conheça esse Deus. Sabe, que você se relacione com esse Deus. Você ande com esse Deus. Você possa buscar a sua força nessa fonte inesgotável que é Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E Ele está disponível, Ele é acessível a você. E nós que já nos relacionamos com Deus, possamos a cada dia, sabe, nos debruçarmos nessa palavra, buscarmos a Ele em oração, nesses dias tenebrosos, para que fortaleçamos a cada dia nessa fonte inesgotável que é o nosso Deus. Eu quero orar por sua vida nessa noite, e depois os meninos estão com a palavra. Pai, obrigado pela Tua palavra que tem chegado aos nossos corações. Obrigado porque ela nos mostra que o Senhor é um Deus incomparável, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o único Deus, não existe outro, o Senhor é a fonte da vida. Ó Pai, obrigado porque nós podemos nos debruçar, podemos nos descansar em Ti. Obrigado por se revelar a nós através do Teu Filho, Senhor Jesus, aquele ao qual podemos ter como nosso Senhor, o nosso Salvador, e buscar nele as forças que precisamos. É Ele que nos ajuda a caminhar nesse mundo. Obrigado, louvado seja o Teu nome. A cada um que nos assiste, que seja abençoado, toque em cada coração, em cada vida, visite cada família.
que o Senhor possa estar, com a tua graça, alcançando a cada um. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos declarar juntos quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos verão. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos verão. Quão grande é o meu Agradecemos por você ter participado conosco e queremos relembrar que na quinta-feira é o nosso próximo encontro, às 19 horas, onde estaremos ao vivo no canal do Instagram e do Facebook. Tenham todos uma boa semana e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night